Venom ainda está vivo e com seu amigo. Terá que parar um serial killer que, além de namorar uma garota com superpoderes, tem outro simbionte, muito mais poderoso do que Venom dentro dele. É por isso que hoje no Venom que haja carnificina. A história começa na St. Testus Reform School, na Califórnia, 1996, onde encontramos Cletus, um serial killer que está trancado com sua namorada, chamada Frances. Mas ela tem superpoderes. E quando ele pergunta o que o médico disse a ela diz que as mutações e poderes estão avançando. Então ela tem medo que eles a levem para outro lugar, onde existem outros como ela. E ela estava certa em ter medo. Porque naquele exato momento, mesmo que Cletus fique furioso, alguns guardas levam Frances embora. No caminho ela ataca os guardas com sua capacidade de manipular o som. Mas esse cara consegue atirar nela. Depois disso, ela aparece no hospital e é bem-vinda à sua nova casa. De volta ao presente, Frances trancado vive em uma instituição mental para criminosos insanos, chamado Ravencroft IA. Alguns médicos entram para alimentá-la com precauções. Então ela não os ataca com seu superpoder. Parece que todos os dias eles dão a ela o jornal, onde ela acompanha as notícias de seu namorado Cletus, que está preso e ainda não se sabe se ele será condenado à morte ou não. Enquanto isso, nosso protagonista Ed Rack ainda está trabalhando como jornalista. E ficamos sabendo que Cletus quer falar com ele. Isso pode ajudá-los a saber onde o resto dos corpos estão enterrados. O detetive recomenda que ele vá. E mesmo que no início Venom quer comer o detetive, Ed consegue controlá-lo no banheiro. E depois disso ele acaba dizendo que Ed vai visitá-lo na prisão de San Quentin. E lá Cletus diz que tudo o que ele quer é enviar uma mensagem para seus fãs. E em fãs. troca disso, ele vai dar a ele sua história de vida. Porque ele vai revelar todos os seus segredos. Com isso, sua carreira como jornalista vai estar de volta ao topo. Então Ed aceita e Cletus diz a ele a frase. Ele quer entrar na primeira página. Aquela catedral distante é tudo o que vejo. Fratura Angel a outra parte de mim, o que... E mesmo que nós não entendemos nada sobre essa frase, consegue colocá-lo na primeira página do jornal. E então sua namorada Frances lê. E antes de sair, Veneno diz a Ed para olhar os desenhos de Cletus na parede. Nosso protagonista também não entende merda nenhuma e acaba saindo. Enquanto Cletus diz a Ellie para não se esquecer dele. De volta em casa, Venom começa a copiar todos os desenhos de Cletus. Ele desenha algumas coisas que Ed não entende. Mas Venom diz a ele para prestar atenção. E depois de procurar algumas coisas na internet, eles percebem que um dos desenhos é onde os corpos que estavam faltando foram enterrados. Então a polícia vai encontrar um monte de corpos e começar a entrevistar Ed. Porque ele é a única pessoa com quem Cletus fala. O detetive fica com raiva. Porque a investigação foi feita por um jornalista. E não pela polícia. E eles também confirmam a pena de morte para Cletus. Então os dois também estão muito zangados também. À noite, Venom diz a ele que eles deveriam começar pegar criminosos para que ele possa comê-los. Ele também diz a ele que ele quer ser livre. Coisas assim mais. Ele está com fome e não quer comer as galinhas. Eles se tornaram seus amigos. Em um ponto, o relacionamento não vai durar. E eles vão procurar comida, mas a senhora Chea não tem mais chocolates. Então, embora Venom queira comer cérebros humanos, Ed o leva para comer galinhas. Em um ponto, eles veem um ladrão e Venom vai comê-lo. Mas Ed não deixa, e acaba jogando ele no lixo, depois que sua ex-namorada Anne o chama. E como Venom sente falta dela, Ed responde lá. Ela diz a ele que precisava de um pouco de tempo. Depois de tudo que aconteceu no primeiro filme. E se você não assistiu ao resumo, vou deixar aqui em cima. E finalmente pergunta se eles podem se reunir para conversar. Na noite seguinte, Ed diz que Venom está emocionado que acabou com o lado escuro. É a voz de uma mulher que acabou de ser brutalmente despejada. Na noite seguinte, ele vai a um restaurante. Mas a conversa fica um pouco estranha. Estranho lá. Eles falam sobre coisas que ninguém está interessado em. Ela diz a ele que queria se encontrar e falar com ele. Porque ela está prestes a se casar. Aparentemente, ela vai se casar com seu novo namorado. Mesmo que Ed diga a ela que está feliz por ela. Está mais triste do que nunca. Estou bem, não estou bem. Depois disso, ela o acha estranho e pergunta se Venom ainda está dentro dele. Mas ele diz que não, que ele morreu no final do primeiro filme. Embora depois de um tempo falando e dizendo a ele que ele não está pronto para compromissos. Ela parece perceber que Venom ainda está lá, dentro de seu ex-namorado. Então ela diz a Venom para cuidar de Ed. E depois disso ele sai. Super triste depois disso. Eles andam de moto por um tempo. Venom diz a Ed para não se preocupar. Que ele vai ajudá-lo a sair deste. E para relaxar um pouco, Venom faz o que faz de melhor. Cozinha para Ed. Recuperar o atraso.
Em um ponto, ele pega a correspondência e recebe uma carta de Lá Clitas. ele diz a ele o convida para testemunhar sua execução. E seus últimos momentos na Terra. Ele também diz a ele que ele é responsável por causar o fim de Clitas e que eles vão parar seu coração. Como quando ele nasceu. Mas se ele não tivesse sido revivido ele nunca teria matado sua avó, sua mãe, seu cachorro e então ele nunca teria sido espancado por seu pai e enviado para o reformatório, onde ele conheceu sua namorada. No dia seguinte, Ed e Venom vão para a cadeia para visitar grava a entrevista. E Clitas fala com ele sobre as consequências das coisas que fazemos. Ele também diz a ele que os dois são iguais e que ambos são família. Antes de morrer, ele pergunta se ele quer alguma coisa. E o bandido deseja que ele morra sozinho pelo resto de sua vida, assim como ele. Lá ele começa a dizer coisas para deixar Venom até que ele finalmente consiga o simbionte para atacá-lo. E Clitas morde ele e lá ele percebe que Ed tem algo dentro, que não é sangue. Depois disso, Ed e Venom entram em uma discussão. Venom diz a ele que tudo que ele graças a ele, mas lá eles acabam lutando. E Venom quer expulsá-lo de casa, jogando todas as suas coisas. Como você ousa? No final, Venom acaba saindo, entra no corpo de outro homem que está na rua e finalmente Ed está livre. Mas ele começa a ouvir e vê que Venom quebrou toda a sua motocicleta. E finalmente também, Veneno passa para o corpo de uma mulher andando de bicicleta. No dia seguinte é a sentença de morte de Clitas. Ele diz suas últimas palavras. E finalmente ele é injetado com a dose letal. Mas algo estranho começa a acontecer. Carnificina aparece e mata o primeiro policial. E depois disso, ele vai procurar o prefeito, matando muitas pessoas que estão apenas trabalhando. E depois disso, finalmente, Clitas escapa com seu novo simbionte chamado Carnificina. No dia seguinte, Ed já aproveita a vida sem Venom. Ele começa a consertar seu apartamento, liberta as galinhas e enquanto isso, Venom anda pela cidade em silêncio. À noite, Ed vê na TV que o serial killer Clitas escapou. E aí, o detetive aparece e começa a duvidar de Ed. Mas ele diz a ele que ele não sabe de nada. O detetive não diz nada a ele e sai. Depois disso, Ed começa a ouvir a gravação da última vez que Clitas, mas ele não entende nada. Enquanto isso, Venom continua procurando por um corpo compatível. Ao longo do caminho, esse cara morre. Ele então passa para o corpo de outro homem, que felizmente estava em uma festa fantasia. Então Venom passa despercebido e todo mundo adora a fantasia. Enquanto isso, Clitas e Carnificina mataram outra pessoa. Depois disso, Clitas rouba um carro, fica falando com seu simbionte. E já que a Carnificina matar Venom e Clitas quer encontrar sua namorada, eles decidem se ajudar. E no caminho, sem motivo, eles jogam uma van sobre a ponte. Então eu acho que eles mataram pelo menos uma pessoa lá. Ao mesmo tempo, Ed continua investigando. Vai para o reformatório do começo. Lá ele chama um detetive, porque ele encontrou as iniciais do casal. Ele pergunta se ele conhece uma mulher com as iniciais E ele diz a ele o nome dela. Mas ele também diz que foi ele quem a matou. Muitos anos atrás depois, Clitas mata outro cara, ele navega na web. E lá ele descobre que Francis está vivo. E enquanto isso, ela ainda está trancada em sua cela. O médico diz a ela que seu namorado escapou. Mas ele nunca será capaz de encontrá-la naquele lugar. Talvez ele vai tada. Lá Clitas a apresenta a Carnificina. E juntos, eles esmagaram a fuga do salão. E enquanto escapavam, eles matam 6 guardas. Depois disso, eles escapam no carro até que em um ponto, Carnificina começa a atacar os policiais. A verdade é, eu não acho que nenhum dos policiais que estavam lá dentro aqueles morreu. Que morrem com certeza são os 4 que estavam dentro do helicóptero quando Francis usa seu superpoder. O problema é que a Carnificina é sensível ao som. E então ele diz a ela para não fazer mais isso. Então o próximo helicóptero é manuseado por ele. Depois que o veneno chega, quase morrendo pedindo chocolate à chinesa. Então eu acho que o cara que não era compatível também morreu. Depois de tudo isso, um detetive pergunta a Ed que coisas estranhas sempre acontecem ao seu redor. Ponto ele diz: o resto dos pacientes no hospital eles viram um monstro. Então ele percebe que Clitas mordeu sua mão daquela vez e começa a entender tudo. Então ele liga para a ex-namorada. Diz a ela que o serial killer também tem um alienígena dentro. E agora todo mundo tem que encontrar Venom. Depois disso, ela vai procurá-lo no mercado chinês e perceber que Venom está dentro da sala. Então ela acaba convencendo ele. E juntos eles vão encontrar Ed. Enquanto isso, Clitas incendeia o reformatório. E agora eles vão procurar o detetive, que chamou a atenção de Francis, Venom e Ed. Depois disso, ela entra com Venom e o tira da delegacia. No caminho, Venom e Ed reconciliam seus amigos novamente. Os detetives se cruzam com Carnificina e Ed, e eles o sequestram para levá-lo a Francis. Então ela entra no apartamento e vê a foto de A com o anel de noivado. Então agora eles vão procurá-la também. Depois de um tempo ela os encontra, incapacita o namorado.
e diz a ele que Cletus quer trocar a cabeça de Ed pela dela. Então ela a sequestra também. Depois disso, Dan liga para Ed. Diz a ele. Eles sequestraram Anne e estão indo para o casamento. E se você está se perguntando que porra de casamento, dizer aquele entre Cletus e Francis, porque eles sequestraram um e padre. Agora eles querem se casar. Eu não sei, o ponto é que em um ponto Ed aparece com Venom e parece que ele vai começar a lutar. Mas Venom está um pouco assustado. Porque a carnificina é muito poderosa. Vamos agora, parabéns ao casal feliz. Nós vou deixar assim mesmo no final. Ed convence Venom e começa o que todos esperávamos. Uma luta sem fim entre monstros criados por computador. Em um ponto, Francis vai matar o detetive, mas a carnificina interrompe para dizer a ela para parar de gritar. Quando ele também aproveita para comer os sacerdotes. Sem motivo algum. Enquanto isso, o detetive escapa. Francis vai procurá-lo. E todos os nossos protagonistas continuam no meio da batalha. Aprendemos que Cletus odeia Ed, porque como jornalista, ele nunca explicou a razão de sua maldade. E nem ele falou sobre quando ele era um menino e foi abusado por sua família de qualquer maneira. Isso não importa muito, o que importa a luta final entre monstros e humanos. E agora, depois de matar carnificina, o fim de Cletus vem quem antes de morrer diz que tudo o que ele queria era sua amizade. Foda-se esse cara. Depois que Anne sai com o namorado e a polícia chega ao local, eu não sei fazer o que porque eles estão todos mortos. Bem, nem todos porque eles. Porque aparentemente os monstros detetives. Ele está vivo, finalmente. Ed e Venom ainda são amigos em fuga. E eles vão de férias para uma praia como Venom pediu. E os dois estão felizes em uma praia. Mas espere. Há mais, é claro que há mais. Porque na cena pós-créditos, vemos Ed assistindo TV lá. Venom diz que todo mundo tem um passado escondido. E ele tem 80 bilhões de anos-luz de conhecimento. Ou algo assim, o ponto é que ele lhe dá um gostinho das coisas que os simbiontes experimentaram. Bem naquele momento algo estranho acontece. E eles são teletransportados para outro lugar. Venom diz que não fez nada. E aparentemente isso foi tudo por causa do que o Doutor Estranho fez. E agora eles estão no universo do Homem-Aranha, que foi Venom que haja carnificina. Não esqueça de curtir e se inscrever e comentar. Filmes ou séries você gostaria que eu resumisse? Fazer uma contagem de mortes. Até mais tarde. Tudo bem, tchau.